Você que está acompanhando aqui com a gente o Telescópio de hoje, nós temos também um assunto muito importante, um assunto que diz respeito a muita saudade, a história aqui de Itapetininga, que é a ferrovia. Quem vai conversar com a gente aqui é o Igor Matheus Santana Chaves, ele que é arquiteto e urbanista, mestre e doutorando em planejamento e gestão do território, e vai contar um pouquinho a respeito da história da ferrovia aqui pra gente. Igor, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Telescópio, tudo bem? Tudo bem e você, Guto? Queria agradecer o convite e agradecer todo o espaço que a TVI tem dado para mim estar explanando sobre toda a minha pesquisa, né, trazendo esse resgate histórico da ferrovia aqui na cidade. Para mim é muito importante porque é um trabalho que eu fiz para os itapetininganos, né, para os ex-ferroviários, ex-trabalhadores da ferrovia, que sempre serão ferroviários, né. Então, muito obrigado, viu? Muito bem, Igor, falando agora um pouquinho aqui da sua história pessoal, né? Que momento surgiu para você esse interesse, então, pela ferrovia? Foi algo aí de família? Foi algo que em algum momento você achou interessante e começou a estudar? Como que foi, Igor? Então, né, eu sempre estive ali cortando caminho pela cidade, usando a linha do trem, e sempre foi um lugar de válvula de escape, assim, de pensar um pouco, né? Sempre tive esse lado, assim, de ficar andando e pensando, sempre para mim foi muito melhor. E daí, durante a graduação, eu queria, então, comecei a questionar o que eram esses objetos ao longo da linha ferroviária, né? Cheguei a trabalhar, fiz meu estágio na Secretaria de Trânsito e vim descobrir que lá era uma antiga estação ferroviária. Daí me mudei aqui para São João, descobri que aquele complexo era uma antiga oficina de trens e tinha toda ali uma articulação com a cidade. Então, nesse primeiro momento, vou tentar compreender esses objetos, né, numa questão mais de restauro do patrimônio, né, fazendo uma proposta de utilização deles. E daí tinha ainda muitas questões e muitas perguntas que não cabiam dentro de um TCC, né? Então, vou procurar no mestrado compreender daí toda a relação da ferrovia na constituição territorial da cidade, né? Então, eu vou usar ferramentas históricas, vou atrás de documentos, vou entender quando a ferrovia fez, né? Participou dessa construção, quando ela deixa de fazer e se ela deixou mesmo de fazer parte da cidade, né? Então, até divido a pesquisa em 3 partes para tentar compreender um antes, um durante e um após, né? Muito importante isso, né? Nós vemos assim, principalmente quando nós conversamos com as pessoas mais velhas, né? Que a vida delas girava em torno da ferrovia aqui, né? Eu tenho tios que moravam no sítio, vinham estudar aqui no Peixoto, desciam ali na estação. Outras pessoas, meu padrasto, ele era funcionário de parte de manutenção ali de locomotiva, ou seja, muitas pessoas, né? Nós temos toda uma região ali perto da linha do trem, onde as casas são de funcionários, né? E tudo isso, de certa forma, impactou a cidade, vamos dizer assim, na história da cidade e também arquitetonicamente, né? Você vê isso também, assim, em Itapetininga, alguns traços aí desse tempo da ferrovia? Com certeza. Até fazendo um link aqui com a fala anterior do PH, é um momento de crises, né? Um momento de expansão comercial que vai trazer a ferrovia para a cidade, né? A gente estava numa insuficiência do transporte por Moares, né, o tropeirismo, ele já não era mais suficiente, as plantações estavam ficando mais distantes dos polos de transporte e a gente precisava arranjar um jeito de fazer esse transporte sem que a carga se perdesse, né? Então, as ferrovias vêm solucionar esse problema de comunicação interna, né? E trazendo essa solução daquele momento, ela vem trazer pessoas novas para a cidade, ela vem trazer novos estilos, porque ela vai trazer o discurso do moderno, né? Se a gente parar para pensar e observar até as tipologias arquitetônicas, né, da nossa própria estação, ela teve 3 momentos, né? Então, ela tem um momento que é uma casinha pequenininha para atender uma demanda pequena, em menos de 15 anos ela já vira um prédio todo neoclássico. E logo mais, na década de 30, vai vir um engenheiro e falar que a nova representação são através de linhas menos detalhadas, linhas mais funcionais. Então a estação vai ter esse desenho que a gente vê hoje, que é um desenho mais ligado ao Art Deco, né, ao movimento moderno, de linhas mais quadradas, né? A gente vai ter, que hoje já não tem mais, né, mas tinha um relógio na estação, que é onde as pessoas iriam observar, né, a estação iria pontuar
as horas da cidade, né? Teriam os momentos de chegadas, teriam os momentos de partidas, que seriam chegadas não só de pessoas, mas de mercadorias, de novos produtos de fora, as correspondências, como conversavam, né? Não tinha WhatsApp, não tinha nada disso, né? Eram cartas, e às vezes demoravam dias e meses até para chegar até aqui, né? Muito bem, né, Igor? E falando aqui, você citou pra gente um pouquinho da história aqui, né? E você já conseguiu chegar mais ou menos no momento onde isso, de certa forma, foi sendo abandonado, foi sendo deixado? Que nós vemos em algumas atuações, acho que o que grande marcou, assim, a cabeça das pessoas foi o momento onde o transporte de passageiros, principalmente, parou, né? Porque o transporte de carga meio que continua, tem sido pensado aí pelo governo federal de se reaver ainda mais e tudo, mas e a parte do transporte de pessoas? Existe um certo momento onde isso se parou com isso? Exato, a gente vai até traçar, né, um momento áureo das ferrovias, que vai ser ali de 1890 a 1930, né? A nossa construção do nosso ramal seria até o terceiro momento de construção e expansão de ferrovias daquela virada de século, né? Então a gente vai ter esses primeiros 30, 40 anos assim de grande investimento, só que começa um novo discurso de toda a prática política, né? E de formações regionais. Então se inicia o investimento às rodovias, né? Então o discurso do carro vai tomar o espaço do discurso das ferrovias, né? Então, em muito pouco tempo, se a gente olhar aqui na cidade, desde a década de 30, eu vou até expandir até um pouco 40 e 50, porque a gente ainda tem umas casas sendo construídas em relação à ferrovia, né, para operários. Mas desde então mais nada é construído. Então, numa política de Estado, numa política nacional, esse pensamento voltado ao carro faz acumular grandes dívidas, né, a ferrovia, porque ela, além de, ela tinha também uma grande demanda de manutenção, né? Então, alguns ferroviários até falavam assim para mim, quando eu entrevistava eles. O tiro final das ferrovias na cidade foi quando ela foi transformada em FEPASA, né? Foi estatizada. E não, a gente vai percebendo que já desde a década de 30, 40 já vinha esse processo de declínio, né? Então, quando se transforma em FEPASA, é também uma tentativa de uma nova articulação dessa malha ferroviária, principalmente aqui no estado de São Paulo, e a gente vai vendo que também tem um pensamento tão logístico, só pensando no logístico, que, por exemplo, desde então as estações param de ter sua função. Ou seja, se você tem um objeto que serve para as pessoas entrarem e saírem, e você não permite mais o transporte de passageiros, eles viram objetos obsoletos. Então a gente até tem fotos, não sei se cheguei a mandar, mas da estação na década de 60 já totalmente abandonada, né? Isso, nós temos algumas fotos aqui, eu vou pedir pro pessoal colocar, se puder comentar um pouquinho pra gente aqui, acho que faz parte também de contar essa história, colocar essas fotos aqui. Aqui tem uma locomotiva aqui primeiro, isso? Isso, é uma locomotiva a vapor ainda, esse ainda nas primeiras fases da nossa linha, porque logo depois ela vai trazer eletricidade, né? Então a gente vai ter depois alguns vagões movidos a elétrica e depois alguns até movidos a diesel, né? Mas só terminando, então a gente vai tendo uma mudança de discursos, né? Então a gente até teve um momento aqui na década de 90, de uns 3, 4 anos de Sorocaba-Piaí, onde algumas pessoas, até pessoas que eu cheguei a conversar, falaram que chegaram a fazer essa viagem aproveitando esse trecho que se religou, que foi uma grande exceção, porque daí, desde a década de 70, é decidido que as ferrovias vão focar só no transporte de mercadorias, né? Então vai ter um grande abandono, tipo as estações do Recham, do Morro do Alto são abandonadas, a estação de Tapetininga é abandonada, então ela não tem o seu principal uso, que é a entrada e chegada de pessoas, não vai ter mais função. Muito então, bem. Acontece mais esse movimento, todos os pensamentos focados no carro, né? Muito bem, nós vamos passar para a próxima foto aqui, para você comentar aqui com a gente. Nós temos aqui bastante gente aqui junto da locomotiva, é isso? É isso, porque essa é uma foto ali indo para Vila Prado, aquela grande estrutura, né, que estão até mexendo nos últimos dias,
ela foi um complexo de oficina de locomotivas e Aquele de trens, né? galpão lá que o pessoal muitas vezes hoje associa muito a uso coisa errada lá, tudo, tá? Que lá foi uma época foi gloriosa, assim, teve todo esse pessoal Exato, trabalhando lá, isso? exato, e a função desse edifício, né, e toda a sua importância na constituição da região da Vila São João é comprovado até na minha pesquisa mesmo, assim. Você vai vendo que os próprios ferroviários que trabalhavam ali vão ajudar a fazer a Igreja São João, vão permanecer por aquela região, vão adensar aquela região. Então, esse complexo, ele é um dos poucos elementos, porque existiam diversos edifícios. Na minha dissertação eu até mostro, consegui um mapa do que era o complexo dessa parte, né? Era um grande complexo, porque aquele espaço grande não era porque era um vazio inutilizado, é por causa que eram tantos trens e vagões ali que precisavam de um grande espaço para fazer a manobra dessas locomotivas, né? Então, esse grande espaço não era que não era utilizado ou era abandonado, como a gente vê, né? Ele tinha uma grande função para a cidade, né? E a gente tem que parar para pensar que não era qualquer cidade que tinha esse privilégio de ter um complexo de oficina, né? Eu acho que maior que o nosso era só o de Sorocaba, eu acho que o de Botucatu. Mas então trazia também muitos empregos, né? Eu acho que, se eu não me engano, acho que tinha 180 pessoas ali empregadas. Para a época era muitas pessoas, né? Para trabalhar nas diversas funções de manutenção das locomotivas, ao próprio maquinista, e a gente também vê ali perto desse complexo outros elementos que trazem, né, uma identidade para ele, que seriam, também tem casas de ferroviários por ali. A gente vai encontrar a escola de ferroviários que funcionou na década de 50, casas de pernoite, as casas dos chefes de estação que quando tinham que parar na cidade tinham um lugar propício para ficar, né? Muito legal. Igor, nós temos alguns recados do pessoal que está participando aqui com a gente, através do facebook.com/TV Itapê. A Fernanda Silva colocou aqui que ela está assistindo, mandou o seu boa tarde, fez um comentário também aqui a respeito da entrevista do PH Furlan. Muito obrigado, Fernanda, pela participação. E a Adelaide Franco, ela coloca aqui, né? Nesta oficina da ferrovia, meu pai, Geraldo Correia Franco, foi professor de mecânica. Saudades, e mandou aqui. Então, ou seja, tem ligação mesmo com toda a história aqui da nossa cidade, com muitas das pessoas que estão acompanhando aqui com a gente. E diz pra gente, Igor, daí, continuando aqui, se puder colocar a próxima foto, pedir pro pessoal colocar aqui, vendo, né, tudo isso, essas mudanças aqui na nossa cidade. Aqui tem uma foto do galpão mesmo aqui, né? Comenta um pouquinho pra gente aqui pra ver como que era grande, né? Era algo chamava muita atenção. Era muito. E ele era todo cortado com várias entradas de linhas ferroviárias, a gente dá pra ver. Esse daí já é um momento, já que já tá tendo até um leve abandono já. Eu cheguei, tem umas fotos na época da FEPASA que dá para você ver bastante em uso, eu acho. Mas talvez seria interessante a gente olhar os mapas. Eu cheguei a mandar alguns mapas mostrando o que tinha e o que tem hoje. Isso, acho que a gente consegue ver. Porque eu fui levantando o que foi o meu processo de pesquisa também, né? A gente tem a nossa área urbana, que a gente chama aqui de distrito de Itapetininga, e a gente também tem os distritos rurais, que seriam Rechama, Morro do Alto. Então eu percorri desde Tatuí até Angatuba, todo o traçado ferroviário, toda a orla ferroviária, e tudo que eu encontrava eu fui identificando e pesquisando. Então foi um processo que demorou bastante. Eu fui acampando até na linha ferroviária, né, para entender tudo isso que encontrava, e eu queria fazer essa pegada mesmo bem junta da ferrovia, né. Então eu fui identificando o que tinha, o que não existe mais. Daí que nem a gente vê aqui no conteúdo da oficina. O que ainda existe? Então existe aquele galpão e umas ruínas do que era a Casa de Energias atrás. Existem ainda as casas. Existem aqui esse verde escuro que seriam a quadra de futebol, porque, para quem não sabe, os times ferroviários tinham uma grande influência no futebol, né? Tinha o CASE é um grande exemplo disso, né? Um dos times da Sorocabana. Aqui na pontinha a gente vê que era a escola de ferroviários, que hoje em dia está sendo usada como moradia. Mas então a gente ainda tem uma representatividade grande
de todo esse momento na cidade, né? A gente tem que estar naquele momento de resgatar isso, porque como a gente vê a oficina, ela ainda tem a sua grande estrutura em pé, né? Mas se a gente parar para ver em todo esse vão em volta, todo esse vazio em volta, tudo isso era ferrovia que ou foi demolido ou foi se auto-arruinando, né? Então, a gente está nesse momento que eu sempre falo, que é ou a gente para perceber que a gente foi tropeiro, mas também é ferroviário, e a gente também tem outras identidades que a gente precisa parar para pensar, ou vai se perder como está se perdendo, né? E se a gente parar para pensar na estação, que hoje em dia é utilizada como fundo social, e ela tem um grande destaque ali na cidade, e parar para pensar na oficina, que foi praticamente abandonada, a gente vê como um prédio sem uso vai se deteriorando e vai se auto-apagando, né? Vai se esquecendo materialmente e imaterialmente. Eu digo isso porque eu morando ali na região, eu só fui descobrir que ali era uma oficina de trens quando eu fui fazer minha graduação. Eu não posso esperar que todo mundo vai fazer uma graduação em arquitetura e vai questionar o que são esses elementos, sabe? Para a gente começar a debater sobre eles. E aqui a gente já vê o conjunto da estação ferroviária, né? Olha quantos elementos ainda existem relacionados à ferrovia. Olha quantas casas de ferroviários, a gente tem a marcenaria, a gente tem o setor administrativo, a gente tem os armazéns, que estão logo ao lado da estação ferroviária, né? Então, é muito legal essa imagem, porque a gente também consegue ver uma outra coisa, né? A gente vai vendo como as próprias linhas e o traçado urbano da cidade, a gente vê aqui, tem aquele mapa que é mais geral da cidade inteira, só para me explicar um pouquinho disso? Isso, ó, a gente vê, essa mancha vermelha é o conjunto da estação ferroviária. Então a gente vê aqui à esquerda uma malha toda uns quadrados não muito bem definidos, certo? Que é onde é a Praça dos Amores, que é o centro antigo da cidade, né? Então, a partir aqui do eixo da Avenida Peixoto Gomide, aonde a estação vai ser o final, porque a Peixoto Gomide vai ser o quê? Ela vai ser feita para ligar todo o escoamento de produção comercial para a ferrovia, e o que chegar também já ser direto para o setor comercial, né? Então a gente vai ver já do outro lado, onde a cidade se expande, depois que a ferrovia chega, já uma malha toda quadriculada, tá vendo que é um quadrado bem desenhado, que é um quadradinho bem que você consegue ver mesmo esse quadradinho. Então do lado esquerdo a gente tem uma malha mais orgânica, né, mais disforme, e do outro lado a gente vai ver uma malha bem quadriculada. Por quê? Porque é um novo movimento para a cidade, sabe? A gente tem que pensar daí no loteamento da cidade, uma nova forma de organização do espaço. Então, é isso que é engraçado, porque se a gente for parar para pensar nessa relação da ferrovia na cidade, é determinante, né? A ferrovia vai determinar como a cidade vai se expandir. Olha, isso é muito legal, né? Você estava citando aqui pra gente que se nós pegarmos o que fica antes da Avenida Peixoto, ali seria o centro antigo, né? O centro da época imperial ainda, aqui de Itapetininga, tudo, com as ruas que nós falamos que são ruas mais estreitas, que sempre são temas também aqui a respeito de trânsito e tudo aqui na cidade, né? E depois dela, não, já ficam, vamos dizer assim, quarteirões maiores, tudo, e isso foi a partir do momento da ferrovia. De certa forma, se colocaria como uma cidade, vamos dizer assim, de expansão pós-ferrovia, seria esses locais um pouco mais pensados. Isso influenciou diretamente mesmo com o urbanismo aqui da cidade, isso? Exato. Tanto que na minha pesquisa eu vou chamando de caminhos, né? Então, nesse primeiro movimento dessa cidade colonial é os caminhos dos tropeiros, né? Então, eles tem ali a Quintino, então a rua passava ali, e então aquele centro comercial vai se expandindo ali, né? Então vai ter aquela malha que vai se organizando disforme, como eu comentei. Daí quando chega a ferrovia, vem já um novo pensamento, daí vem toda uma discussão do planejamento mais europeutizado, né? Vem a Peixoto Gomide vem ser a nossa boulevard, né? A nossa grande avenida, e a gente vai colocar ali o quê? As 3 escolas, logo depois já chega a Santa Casa, porque a gente vai ter uma nova regionalização também, né? A cidade se expande
com a chegada de pessoas, de toda essa infraestrutura que se exige, que a gente vai ter que se adequar, né? Então, por exemplo, a gente tinha uma ferrovia, mas a gente ainda tinha as carroças e ruas de terra. A ferrovia vai forçar o calçamento das ruas ali do centro, né? Então a gente vai ter um calçamento por causa que as carroças e as mercadorias atolavam antes de chegar na estação. Então ela vai forçar uma infraestrutura de saneamento básico, porque no escrito de esgotamento, na questão de energia elétrica, isso vai proporcionar a chegada de indústria. Por exemplo, perto da estação de trem, o que a gente teve? A gente teve uma companhia de tecelagem, porque aqui, diferente de outras regiões, não era o café, era o algodão, né? Para quem não sabe, a maior exportação depois do café e da cana-de-açúcar era o algodão e vinha aqui da região de Sorocaba e de Itapetininga a nível nacional para exportação internacional, né? Então, a Sorocaba era conhecida como a Manchester do Brasil e Itapetininga ajudava nesse subsídio de produção e na fabricação de tecelagem, né? E daí a gente vê onde é o Cofesa, a companhia Soares Hungria, antigamente era uma companhia de entrepostos, de cereais. A gente vai ver toda uma proto-industrialização, né? Um começo de uma indústria na cidade, que até então não existia, né? Éramos essencialmente e estritamente produtores rurais só. E daí a gente vai começar a ver uma nova produção, né? Uma máquina de tecelagem que vai transformar o algodão em tecido, entendeu? Então a gente vai ver que, inclusive, nessa própria tecelagem vai ajudar na própria produção de café, porque a grande produção da tecelagem daquele momento era para fazer as sacas do café. Então, tudo vai puxando, uma coisa vai puxando a outra, sabe? Então não aconteceu nada do nada, tudo um processo que puxa um ao outro, né? Mas é parte determinante, né? E algo que você citou aqui que eu acho que é bom até colocar e talvez trazer para reflexão mesmo da história aqui de Itapetininga é que nós remetemos muito ao início, né? Ao tropeirismo, ao start aqui da cidade, mas existiu mesmo uma mudança mesmo de paradigma, né? Um ponto de virada que foi a ferrovia aqui na cidade, que deve ser contado também e fazer parte, vamos dizer assim, uma das partes principais da história aqui de Itapetininga, é isso? Exatamente, e hoje em dia a gente já vê indícios dessa discussão, até quando a gente for apresentar, de que antes do caminho dos tropeiros tinha o caminho dos índios que passavam pela região, né, que era o caminho de Piabiru, que interligava vários povos indígenas. Depois chega a ferrovia e vem trazer o caminho de ferro e vem mudar toda a dinâmica de tempo e de espaço. Viagens de 6 meses vão durar dias, então a gente vê uma nova dinâmica de comportamento das pessoas, de vestuário das pessoas, e logo depois vem chegar o carro que vem acelerar mais ainda o processo de comunicação, né? Então a gente, que nem eu sempre falo, a gente está nesse momento de reconhecimento, né? Aproveitar que a gente tem o prazer de ter um museu ferroviário com um acervo muito interessante. Essa é a primeira versão da estação de Itapetininga. Você vê como ela é muito diferente, no mesmo lugar, mas como ela é muito diferente do que a gente vê hoje, né? Porque nesse primeiro momento era para atender uma demanda muito menor. Tem uma outra foto preta e branca que é a segunda versão, que é a versão neoclássica. Vou pedir o pessoal colocar aqui pra gente. Isso, tá vendo como ele... isso, tá vendo como ele o discurso do neoclássico é a monumentalidade, né? Então a gente vê um prédio muito maior, a gente vê uma ornamentação, a gente vê essas janelas grandes, né? É bem o discurso do neoclássico, né? Que se impunha ali na virada do século, né? De grandeza, de trazer um império, né? Um império não, de trazer um discurso político também que se materializava na arquitetura, né? Então, e logo depois vai vir o discurso do moderno, né? Que vai tirar toda essa ornamentação e vai fazer um prédio com uma fisionomia muito mais funcional.
se você vê, a grande estrutura é a mesma, vai mudar alguns desenhos, né? Vai fazer um segundo andar e vai expandir esse segundo andar e vai deixar todas as linhas retas, porque é o discurso do moderno, né? A funcionalidade, a beleza vem da funcionalidade, né? Então, a ornamentação é uma característica estética que não me importa. Então, a gente vê uma nova dinâmica, uma estação muito maior, a gente consegue ver aqui o relógio, você vê que é um relógio que de qualquer ponto da cidade era para você dar para ver, digo, né, que as duas principais ruas que chegavam olhavam para esse relógio certamente para determinar o horário da cidade, né? E junto desses discursos, só para complementar, vem uma outra gama de coisas, né? Por exemplo, quem foi Gaspar Ricardo? Que é o nome da praça que dá o nome ali da estação. Alfredo Maia, quem foi Alfredo Maia, sabe? Que eu até chego a falar isso numa parte da minha pesquisa, que é os lugares de memória, né? Que o Gaspar Ricardo foi um representante da ferrovia, ele foi um dos presidentes da Estrada de Ferro Sorocabana. Alfredo Maia foi um engenheiro da Sorocabana. Então, tá vendo que é um conjunto de coisas que a gente está esquecendo, que a gente está vivendo como se fosse ali dado e a gente parou de questionar isso, sabe? Eu acho que isso é de total importância da gente começar a trazer de volta. Entendeu? Não, é muito importante mesmo, assim, acho que é algo valiosíssimo de trazer aqui para as pessoas, ver todas essas bases históricas, ver o quanto das nossas raízes elas estão presentes. Acho que cada dia que nós viemos aqui, às vezes conversamos com historiadores, com outras pessoas estudiosas aqui da história de Itapetininga, os traços, né, que vão se falando, as ruas, que muitas vezes nós conhecemos como nome de rua, mas que na verdade são pessoas que tiveram uma atuação, que tiveram uma importância aqui para o nosso desenvolvimento. Então, é sempre muito importante. E aqui nós temos mais uma foto aqui, acho que seria da construção vou pedir pro pessoal colocar, comenta aqui com a gente aqui, que tem alguns andaimes aqui. Exato, porque olha como que as coisas vão puxando sempre umas às outras, né? Essa daqui é uma técnica construtiva de moldagem em loco. Essa técnica só foi sendo possível quando veio os imigrantes europeus, principalmente os italianos. Eles sabiam fazer essa técnica. Então a gente vai ver que a ferrovia traz pessoas novas, pessoas que também têm um novo entendimento de construção, não é só mais a taipa de pilão, né? Por exemplo, nossa prefeitura e casa de câmara, né, que é a Secretaria de Cultura, ela é toda feita de taipa de pilão, barro amassado. Mas daí, já na década de 30, com novos imigrantes que sabem trabalhar com novas técnicas, a gente já vai ver isso sendo aplicado efetivamente, né? Então a gente já vai vendo todo esse processo que eles vão fazendo no local, a concretagem com alguns modelos, né, com alguns moldes, e vai se construindo uma edificação que até então não era possível, né? Então é sempre uma rede que vai puxando e trazendo uma grande articulação de coisas, né? Eu gosto muito dessa foto porque eu achei ela no acervo, por coincidência, chegou uma mensagem de que o acervo de São Paulo, do acervo histórico do estado de São Paulo, estava abrindo para permitir o acesso. Estava no final da minha pesquisa. E daí eu falei, não, eu vou lá, lógico que eu vou lá. Consegui lá e achei muita coisa interessante. Achei, inclusive, uma figura, se vocês puderem mostrar só para a gente finalizar, porque acho que está dando tempo, né? Dois meninos na estação de Itapetininga, durante uma vistoria essa foto eu nunca tinha visto, tamanho nenhum, achei lá no acervo, e é uma imagem muito, muito, muito Itapetininga quando chega a ferrovia, né? A gente vê dois meninos ali de pé descalços, né? Era um costume, eles não eram pobres, eles eram um costume, era uma outra realidade, né? E daí a gente já vê esses homens com uma roupa, um terno, trazendo já uma outra articulação de costume, sabe? E tirando só a materialidade dessas duas informações, a gente vê assim, o fundo, o transporte de madeira, né? Que foi uma das coisas que fizeram investir muito aqui na região, porque trazia-se muito charque e madeira do sul, né? Então, eu gosto muito dessa foto, porque toda vez que eu vou, na verdade, apresentar assim em aula, eu apresento essa imagem para descrever em que momento estávamos, né? Uma cidade rural,
que os historiadores até quando eles comentam sobre esse primeiro contato, era um contato de medo, né? As pessoas tinham medo, elas fugiam de medo do trem da primeira vez que ele chegou, né? Nossa. Para eles era um espanto, né? Era muito... Não era isso que... Era algo de outro mundo mesmo, né? Era de outro mundo, sabe? O Mazzaropi faz muito essa sátira também, né? Ele nos vídeos dele, quando ele faz esse diálogo do trem, ele sempre fala que é uma história que nunca vai chegar para ele, né? Sendo que o país já estava todo ferroviário, mas em alguns lugares no campo as pessoas só ouviram falar, mas acham que é uma invenção só, né? Muito então, bem. Muito interessante, né? Muito interessante. Acho que foi assim, profundamente enriquecedor mesmo conhecer um pouco mais dessa história, ver esse trabalho sendo desenvolvido aqui, mas assim, que seja, mesmo que chegue para mais pessoas, que o pessoal comece a colocar um pouco mais, né, a conhecer um pouco mais. Isso está presente também quando se apresenta a história de Itapetininga, não se falar somente, vamos dizer assim, do tropeirismo, mas também da era ferroviária, das importâncias disso para o nosso desenvolvimento. Nós temos um recado também aqui da Fernanda Silva, que ela colocou que amei toda essa riqueza da nossa história, meu amigo está de parabéns, manda aqui os parabéns para você, Igor. E também fica aqui o agradecimento, né, de toda a TV Itapê, por tudo isso que você trouxe aqui pra gente, por toda essa história, esse trabalho que está sendo feito. Tenho certeza que está dando bastante trabalho, mas certamente é enriquecedor, vai ficar de patrimônio para Itapetininga esse trabalho que você está fazendo. Se quiser deixar alguma consideração final, mais alguma informação, fica aberta aqui no telescópio para você, Igor. Tá, vocês estão me ouvindo bem? Porque eu acho que deu uma travadinha. Não, tô ouvindo, eu tô ouvindo, tranquilo. Ah, tá bom. Eu queria agradecer, né, de novo, toda a oportunidade de ter comentado sobre a parte da minha pesquisa. Qualquer pessoa que quiser me procurar, me acha nas redes sociais, estou sempre aberto a explicar e contribuir no que precisarem. E é isso, viu, gente? Muito obrigado. Muito obrigado pela participação. Conversou com a gente então aqui o Igor Matheus Santana Chaves, ele que é arquiteto e urbanista e está fazendo esse trabalho a respeito então de Itapetininga, a respeito da nossa história, da nossa ferrovia aqui da cidade, tudo que de certa forma mudou aqui com Itapetininga a partir do momento da chegada da ferrovia.